Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é mais uma enquete atendida. Eu coloquei 3 opções de projetos na aba Comunidade e o mais votado foi a blusa em top-down com decote V. E hoje eu vou atender essa enquete. E essa blusa é bem fácil e simples de fazer, porém ela tem alguns detalhes, o decote V, as listras, é um projeto em top-down, por isso o vídeo ficou um pouquinho longo, então eu dividi em 2 partes. E agora vocês vão acompanhar a parte 1 desse projeto. Para fazer esse projeto, eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo. O amigurumi, ele tem 125 gramas, 254 metros, o tex é 492. A agulha indicada para tricô é de 2,5 a 4 milímetros e meio. É um fio 100% algodão. Eu vou utilizar nas cores porcelana, que é a 7564, na cor laranja, que o código é 4456. Vou utilizar uma agulha de tricô de 4 milímetros e meio e eu vou utilizar um cabo de 80 centímetros. E um cabo de 80 centímetros é o ideal para fazer a peça inteira. Se você tiver um menor, depois na hora de confeccionar os braços, ok, mas se não, com um de 80 centímetros você consegue fazer usando o laço mágico ou fazendo de forma plana. Vou utilizar marcadores, fita métrica, tesoura e uma agulha de tapeçaria para esconder fiozinhos. Iniciei colocando os pontos na minha agulha circular, porém nesse primeiro momento vou trabalhar o tricô plano, carreiras no lado direito e no lado avesso. Antes de iniciar essa primeira etapa com vocês, eu vou explicar todo o esquema do projeto para vocês conseguirem entender direitinho. Esse projeto ele vai ser top-down, eu vou fazer ele de cima para baixo, começando do decote e prosseguindo o trabalho até a barra final. Estou trabalhando na forma reta no tricô plano porque eu estou criando a abertura do decote V. Até o momento de unir o decote, vou trabalhar o tricô plano. Eu já montei 84 pontos na minha agulha e essa quantidade de pontos pode ser usada para qualquer tamanho adulto, do tamanho P até o tamanho extra GG. Essa quantidade de pontos ela vai dar mais ou menos uma abertura de decote, se fosse redondo, entre 66 a 68 centímetros. Claro que vai ter profundidade do decote V. Pode iniciar com essa mesma quantidade de pontos. O que vai definir o tamanho do PP ou extra GG vai ser depois, conforme a gente vai fazendo os aumentos, lá na hora de separar a peça, separar braços, frente e costas. Nesse momento eu vou passar todas as sugestões para que você consiga fazer de acordo com o teu tamanho. Claro que para você usar essa quantidade de pontos que eu estou utilizando, você tem que estar usando o mesmo material que eu estou, ou pelo menos similar. Se você estiver usando outro tipo de material, um fio bem mais fininho ou um fio mais grosso, você precisa fazer uma amostra de pontos, identificar quantos pontos tem em 10 centímetros, para conseguir fazer um cálculo e iniciar com a quantidade correta. Eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo que eu ensino como fazer o cálculo de pontos. Então vai ser um vídeo de apoio para esse vídeo aqui. Agora eu vou mostrar numa ilustração que fica mais fácil como que vai ser a divisão, porque eu já coloquei os marcadores, como vai ser a divisão e como que eu vou trabalhar nas próximas carreiras. Vai ser um top-down em raglan. Já montei os pontos e já fiz, inclusive, a divisão, o cálculo de quantos pontos para cada parte. E nesse vídeo, eu não vou explicar como que eu fiz esses cálculos, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando. E eu também vou deixar na descrição como vídeo de apoio e vai estar passando nos cards. Então, eu já dividi a minha peça, o total é 84 pontos. Eu vou fazer decote V. Então, eu estou construindo a parte da frente, começar sem a parte da frente. Então, quando eu fiz o cálculo da abertura do decote, eu incluí a parte da frente, só para vocês entenderem.
Eu incluí nesse cálculo uma abertura como se fosse fechada, redondinha, só que na hora de fazer a divisão e colocar os pontos, eu excluí a parte da frente. Se fosse fazer fechado, eu teria 126 pontos, porém eu excluí a parte da frente, já vou explicar como ficou, porque eu vou criar esse decote em V. Vou criar esse decote conforme eu vou fazendo os aumentos. Então, como eu já excluí a parte da frente, eu tirei esses 40 pontos, na verdade, eu tirei 38, já vou chegar nessa parte. Eu excluí a frente, eu fiquei com 84 pontos. Eu tirei 8 pontos desses 84, que eu vou deixar em cada uma dessas linhas divisórias. Eu nem vou contar esses 8 pontos. Esses 8 pontos, eles vão ser fixos nessas linhazinhas divisórias que vão formar as linhas do raglan. Eu chamo de ponto guia. Sobraram 76 pontos. E esses 76 pontos eu dividi entre costas e os 2 braços. E eu deixei 2 pontinhos para iniciar a frente. Então, desses 76, somente 2 são pertinentes à parte da frente. Então, 74 vai ficar dividido entre braços e costas. Eu usei a lógica do raglan, que tá no vídeo de apoio. 70% dos pontos para o corpo e 30% para os braços. Então, como eu não tenho a parte da frente, eu tirei só 2 pontinhos, 70% equivale 40 pontos para as costas. E 30% equivale a 34 pontos para os braços. Aí, são 2 braços, dividi por 2, deu 17 pontos. Então, eu vou iniciar a peça com 84 pontos, sendo que 40 pontos para as costas, 8 pontos são os pontos das linhas divisórias, 17 pontos vai para um braço, 17 pontos vai para outro braço, e apenas 2 pontinhos aqui na frente, porque aqui a gente vai criando ao longo do trabalho. Esse aqui é um esboço só para vocês conseguirem entender. E nesse projeto, eu vou trabalhar com listras. Vão ter listras aleatórias. Eu também deixei na descrição desse vídeo como que eu conduzi essas listras. Quantas carreiras para trocar de cor, eu vou falar principalmente nas primeiras carreiras, mas já está ali na tabela inicial, no início do vídeo, a ordem que eu fiz a troca das cores. Eu nem iniciei essa parte, mas já tô falando para vocês que eu não vou fazer toda a peça na íntegra, que é bem fácil, é repetitivo, o ponto é bem fácil, vou usar basicamente só ponto meia, então não tem por que fazer carreira a carreira. Aí eu deixei na descrição do vídeo, bem certinho, a quantidade de carreiras que eu fiz a cada troca. Então vamos iniciar esse projeto. A divisão que eu coloquei ali no papel foi a que eu coloquei aqui marcadores. Fiz a montagem de pontos, fiz uma carreira que seria lado direito, fiz a carreira do lado avesso e agora já vou iniciar essa próxima carreira junto com vocês. Tenho aqui um pontinho que é pertinente à parte da frente, os pontinhos da minha linha divisória. Aqui eu tenho um braço, que são os 17 pontos, os 2 pontos da linha divisória, os 40 pontos pertinentes às costas, pontos da linha divisória do raglan, 17 pontos do outro braço, pontos da linha divisória e o pontinho da frente. Ele está assim, aberto. Agora eu vou criar o decote V aqui. E eu vou fazer aumentos a partir de agora em todas as carreiras do lado direito. Lado avesso eu não vou fazer aumento, lado direito eu vou fazer aumento. E eu vou fazer os aumentos antes de chegar nesse marcador, que eu já coloco o marcador para não ter problema de esquecer, e depois que eu passar desse marcador, mesma coisa aqui, e mesma coisa aqui, e mesma coisa aqui. Então, eu estou numa carreira do lado direito, e essa já vai ser a primeira carreira do aumento. Por enquanto, eu vou fazer aumento só nas linhas, depois, mais para frente, eu já vou começar a aumentar também ali na parte do decote V, para ir fechando esse decote. Então, o aumento que eu vou fazer aqui, ele vai ser um pouquinho diferente dos que eu já fiz aqui no canal, aumento decorativo. Essa primeira carreira é um pouquinho mais difícil de fazer esse aumento, principalmente nesse pontinho que vem antes do marcador. Mas é só a primeira carreira, porque é um aumento bem fácil de fazer. Então, o primeiro pontinho que ele é pertinente à frente do trabalho. Eu faço esse ponto em meia. Eu volto no segundo buraquinho. Coloco assim, ó, na agulha, só para ajudar, e pego uma outra laçada, fazendo um aumento. Fiquei com 2 pontos aqui na parte da frente.
Passo o meu marcador e vou fazer 2 pontinhos que eu deixei separado, que é da linha divisória. E esses 2 pontinhos eu vou fazer em tricô. No lado direito, esses 2 pontinhos entre os marcadores sempre vão ser em tricô. No lado avesso, eles vão ser em meia. Todo o resto do trabalho, no lado direito, vai ser em meia e no lado avesso vai ser em tricô. Passo o marcador e agora eu vou fazer outro aumento. E esse outro aumento, eu vou entro no segundo espacinho, ó, no de baixo, pego uma laçada e entro outra vez agora no espaço certo, onde eu faço ponto, e pego outra laçada. Fiz um aumento. Vou trabalhar os 17 pontos aqui do braço. Cheguei no meu pontinho antes do marcador, do próximo marcador. Faço esse ponto. Aí, eu não venho nesse buraquinho, eu venho aqui, ó. Aqui embaixo, no próximo. E entro nesse buraquinho e pego uma laçada, fazendo um aumento. Passo esse marcador, faço os meus 2 pontos guias. Cheguei no outro marcador. Depois desse marcador, no primeiro ponto eu já vou fazer outro aumento. Não entro no buraquinho para fazer o ponto, eu entro no buraquinho de baixo. Pego uma laçada e entro no mesmo ponto agora no buraquinho certo e pego outra laçada. Faço um aumento. E vou trabalhar até o próximo marcador. Estou chegando novamente nos marcadores que separam as costas dos braços. Então, faço esse ponto que está antes desse marcador e eu volto nesse ponto. Aí, tem a laçada da agulha, tem a segunda laçadinha, segundo espacinho, eu venho no terceiro, aqui embaixo, ó. Levanto com a minha agulha da esquerda, entro no buraquinho e pego uma laçada. Aí, eu faço os 2 pontos guias que estão entre os marcadores. E no próximo ponto, depois desses 2 pontinhos que são em tricô, eu vou fazer outro aumento, depois que passar esse marcador. Então, aqui seria para fazer o ponto, mas eu vou fazer embaixo, ó. Vou pegar aqui embaixo, pego uma laçada e entro novamente e pego uma laçada agora para fazer um ponto certinho, ó. Fico com 2 laçadas na agulha, formei meu aumento. Trabalho até chegar nos próximos marcadores. Cheguei nos marcadores que separam os braços da frente que eu estou criando, faço esse pontinho, volto nesse ponto aqui, ó, no segundo espacinho, tenho da agulha, primeiro, o segundo. Estico um pouquinho ele, passo por ele, pego uma laçada, criei um aumento. Faço 2 pontos em tricô, que são os pontos guias. Cheguei no próximo marcador e aqui eu vou fazer um aumento também. Esse pontinho aqui, ele fica meio chato de fazer, então você pode pegar com a ajuda de uma agulha de crochê, ó. Puxa uma laçada aqui na segunda alcinha, coloca pra agulha. E entra no ponto outra vez e faz o aumento. Aí, no lado avesso, é como se apresenta o ponto. Entre os marcadores, os meus pontos, eles vão ser em meia. Lado avesso, ele fica em meia. E o restante, até chegar nos marcadores novamente, em tricô.
Então, eu vou fazer essa carreira do lado avesso e eu volto para fazer a próxima carreira no lado direito com vocês para mostrar mais uma vez os aumentos, tá? Vou para minha segunda carreira de aumentos. Ó, já tenho 2 pontinhos aqui na frente. Faço o primeiro, faço o segundo. Nesse segundo aqui, que é o ponto antes de chegar no marcador, que eu vou fazer o aumento. Então, tenho a laçada da agulha, tem o primeiro buraquinho, eu venho nesse segundo buraquinho, estico um pouco e pego uma laçada. Fiz meu primeiro aumento. Faço os 2 pontinhos entre os marcadores, que são os pontos da linha divisória, em tricô. Cheguei no outro marcador, depois desse marcador preciso fazer outro aumento. E esse aumento eu vou entrar no segundo buraquinho, tem o buraco da agulha, que é o que eu entro para fazer o ponto, mas primeiro eu vou entrar no buraco, no segundo buraquinho, ó. Faço, pego uma laçada e entro novamente agora no lugar certo e pego outra laçada. Fiz outro aumento. Faço todos os meus pontinhos até chegar no próximo marcador, que eu estou trabalhando no braço. Ó, cheguei novamente no marcador, laçada que está na agulha, primeiro buraquinho, venho no segundo. Entro nele e pego uma laçada, fiz o aumento. 2 pontos em tricô. Cheguei no marcador, depois do marcador, outro aumento. Ponto que está na agulha, mas eu venho no de baixo. Puxo uma laçada, entro novamente no ponto e puxo e faço ponto. Agora, fazer a parte das costas até chegar nos próximos marcadores. Cheguei novamente no marcador, então, antes de passar para o marcador, eu preciso fazer um aumento. Laçada da agulha, primeiro buraquinho, segundo buraquinho. Estico um pouco, pego uma laçada. Passo o meu marcador e faço 2 pontos guias, que são em tricô. Passei o marcador, depois do marcador outro aumento. Ponto da agulha, laçadinha da agulha, venho no de baixo, pego uma laçada, entro no buraquinho do ponto, faço ponto. Agora, estou no outro braço. Cheguei no outro aumento, ponto da agulha, primeiro buraquinho, segundo buraquinho. Faço um aumento aqui. Meus 2 pontos em tricô, que são os pontos guias. Cheguei no marcador, nesse ponto, depois do marcador, um aumento. Ponto da agulha, venho no buraquinho de baixo, pego uma laçada, entro no ponto e faço um ponto. Fiquei com 3 na parte da frente. Agora, é só fazer desse jeito, aumentos somente no lado direito do trabalho. No lado avesso, é só seguir fazendo conforme pede o ponto, sem fazer aumentos. Quando ficar com 10 pontos aqui na parte da frente, eu volto para a próxima etapa. Então, depois da colocação dos pontos, eu fiz o total de 23 carreiras. Está ficando assim. Olha que detalhe muito lindo que fica esse aumento, ó. Fica um detalhe super bonito no trabalho. E o decote V está ficando assim, ó. Tô criando a parte da frente, tem os 10 pontinhos aqui desse lado e 10 pontinhos desse lado. E agora eu vou começar a fechar esse decote, a fazer o V, aumentando um pontinho em cada um dos lados aqui na frente também. Além da linha divisória, que eu tô aumentando aqui antes, depois do marcador, aqui, aqui e aqui.
Agora, eu vou fazer aumentos aqui na parte da frente. Depois desse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. E antes de chegar no último ponto, eu vou fazer um aumento também. Então, vão ficar mais 2 aumentos aqui. Comecei, já dei a largada com o buraco aqui, ó, o buracão do V. Agora, eu vou ir fechando. E nessa carreira, eu já vou fazer a troca de cor para começar a trabalhar com o laranjado. Vou começar a fazer as listras. Então, já estou com o meu laranjado aqui. Eu vou deixar uma sobrinha para fazer depois um acabamento. E eu já vou fazer esse primeiro pontinho com o laranjado. E aqui, esse pontinho, ele vai ficar soltinho, depois a gente ajusta, tá? E aqui eu vou colocar uma laçada para agulha, porque eu vou fazer um aumento. Só que para concluir esse aumento, eu concluo ele no laranjado. Aí, depois, vai puxando, vai ajustando todos os fiozinhos que tá tudo certo. Então, fiz um aumento aqui. Agora, eu vou fazer até chegar no marcador. Então, esse aumento é um aumento normal, não vou fazer um aumento decorativo. Só vou fazer aumento decorativo no raglan. Que sim, vou fazer o aumento decorativo. Aqui tem a perninha do ponto, aqui tem o primeiro espacinho, venho no segundo espacinho, levanto e pego uma laçada, uma perninha para fazer um aumento. Faço os 2 pontinhos. Aqui, faço outro aumento na carreira anterior, não no ponto que está na agulha, na carreira anterior, pego uma laçada, entro de novo, agora no ponto, faço um aumento. Cheguei no marcador, eu troquei os marcadores, eu gosto mais dos redondinhos. Antes do marcador, eu vou fazer o aumento pegando aqui no ponto feito, aqui embaixo, não na laçada que tá na agulha, nem no primeiro buraquinho, no segundo. Faço os 2 pontinhos guias, depois do marcador, venho no espacinho, embaixo do ponto que está na agulha, pego uma laçada, volto no ponto e faço ponto. Quando chegar nos últimos pontinhos, eu volto para mostrar como eu faço o aumento do finalzinho do trabalho, que é na parte da frente. Aí eu volto para mostrar para vocês. Estou chegando no finalzinho da carreira, tanto no início da carreira do lado direito, quanto no final. A gente vai fazer aumentos na parte do decote. Um ponto antes de finalizar, eu vou pegar uma laçada, vou colocar para agulha e vou fazer o meu aumento. O aumento do início e do final, ele vai ser um aumento normal, não decorativo, porque eu não quero que fique buraquinho, eu tô fazendo um aumento normal. Agora, eu vou fazer mais uma carreira no laranjado do lado avesso. E carreira do lado avesso é só tricotar. Vou fazer até o finalzinho e depois eu retorno para iniciar a próxima com vocês. Porque na próxima eu vou trocar novamente a cor e vou fazer os aumentos no começo, no final, para vocês acompanharem mais uma vez. Vou para a próxima carreira. E nessa carreira eu vou trocar novamente de cor. E eu não vou cortar o fio, vou trabalhar simultâneo com o fio laranjado e com o fio. Então, o primeiro passo é eu dar uma torção nesses 2 fios. Assim, troquei de posição. Aí, ele fica bem firme. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto. E já vou fazer um aumento. A partir de agora, sempre vou fazer um aumento aqui também. Então, pego uma laçada da carreira anterior, coloco pra agulha e vou fazer esse pontinho em meia
vou trabalhar os meus próximos pontos normal até o marcador. Aqui, aumento. Aqui, aumento. E agora é só seguir a vida assim, até o final da carreira. Vou fazer até chegar perto do final e no final eu volto para fazer o aumento para passar para a próxima carreira junto com vocês. Estou concluindo a carreira, deixei para fazer os últimos pontinhos com vocês. Aqui no último pontinho, antes dele, eu puxo uma laçada, coloco para agulha e faço esse aumento. Aí. E agora, vou pro lado avesso. E eu vou trabalhar 4 carreiras, essa e mais 3 na cor porcelana, e depois eu vou trocar novamente para cor laranja. E eu vou fazer essas 4 carreiras. Quando eu for trocar novamente de cor, eu retorno para fazer mais uma vez junto com vocês. Mas agora o trabalho é esse, é fazer os aumentos decorativos em cada linha do raglan e fazer o aumento no início e no final da carreira, que ele vai ficando fechadinho, né, o aumento normal, para ir criando o decote, sempre no lado direito. Só vou aumentar no lado direito. Vou fazer mais essas 3 carreiras e eu retorno para fazer a mudança de cor mais uma vez junto com vocês. Terminei as minhas 4 carreiras na cor porcelana, ó, e o trabalho tá ficando assim. E agora eu vou fazer mais uma troca de cor, porque eu vou trabalhar 4 carreirinhas no laranja. Então, já dei uma ajeitadinha nos meus fios, para não ficar muito embolado. 2 torcidinhas, assim. E uma coisa que eu esqueci de fazer na carreira anterior, cada vez que eu passar pelo lado direito, eu não fiz isso, tá? Mas a partir de agora eu tenho que lembrar de fazer. É fazer essa torcidinha, dar essa torcida aqui no meu fio, para ele não ficar com esse espaço que nem ficou aqui, ó. Cada vez que passa pelo lado direito, dá 2 torcidinhas para ele ficar desse jeito. Inicio fazendo um pontinho, dou uma ajeitadinha. E agora, vou fazer meu aumento do decote. Coloco a laçada para agulha. E agora, eu vou seguir trabalhando por algumas carreiras, fazendo os aumentos no lado direito e fazendo os aumentos aqui no início e no final da carreira. Quando chegar na próxima etapa, nos encontramos, ok? Chegou o momento de dividir a peça, eu vou separar os braços do corpo. O meu trabalho está ficando assim, olha só que bonito que fica esse detalhe, maravilhoso, né? E para fazer essa divisão, eu vou deixar em espera em cabos. Eu uso agulha intercambiável, então eu vou deixar direto nos cabos. Caso você não tenha, você pode deixar um fio de algodão de espessura diferente, um pouquinho mais grosso de preferência. Então, você vai pegar uma agulha de tapeçaria, fazer o mesmo processo que eu vou fazer, que eu vou mostrar, mas colocando os pontos num barbante.
E outra coisa que eu sugiro é que vocês tenham um marcador de carreiras ou que vocês anotem a partir de agora as carreiras, porque como vai ser trabalhado a frente e as costas e os braços vão ficar em espera e a gente vai trabalhar um braço de cada vez, tem que tomar esse cuidado de anotar as carreiras para que a troca de cor fique na mesma posição, tanto no corpo quanto nos braços. Então, é bom anotar. E antes de separar, eu vou passar as orientações para os demais tamanhos. Vou passar agora sugestões de pontos para os demais tamanhos. Lembrando que, como sempre, em todos os meus vídeos, aqui é uma sugestão, principalmente para vocês que estão iniciando no tricô, no top-down, mas o melhor de tudo é sempre fazer a tua amostra de pontos, conferir a amostra e, se for preciso, fazer os cálculos de pontos. Como você tem no começo desse vídeo, já está linkado o vídeo que eu ensino a fazer o cálculo de pontos. Mas aqui vai uma sugestão para vocês conseguirem ter o norte. Eu deixo na tela inicial do vídeo as informações das agulhas que eu usei, do material que eu usei e também a minha amostra de pontos, que no caso aqui deu 18 pontos em 10 centímetros. E esse tamanho que eu tô fazendo é o tamanho P. E essa referência que eu vou passar por tamanho, para cada tamanho, eu vou passar de acordo com a circunferência do busto, que vai ser a medida referência com uma folguinha, porque essa blusa ela não fica justa no corpo, ela fica com uma folga. Vou passar a circunferência dos tamanhos, PP até o extra GG e a quantidade de pontos, mas lembrando que em cima dessa circunferência eu coloquei de 4 a 5 centímetros para dar uma folguinha. E eu vou citar a quantidade de pontos apenas de uma parte, que seria a metade do corpo. Projetos em top-down são fáceis porque você consegue ir medindo conforme você vai confeccionando. Aqui é só sugestão mesmo para vocês terem um norte. Então, primeiro eu vou passar os centímetros e a quantidade de pontos por tamanho, depois eu vou comentar a respeito do decote, tá? Para o tamanho PP, com uma circunferência de busto de 80 centímetros, somado a folguinha que eu coloquei por tamanho, a partir de 76 pontos na parte das costas, ou somando frente e costas, 152 pontos, você já pode fazer a separação. Para o tamanho P, 88 centímetros de busto, mais a folga, que vai dar em torno de uns 92 centímetros com a folga, a partir de 83 pontos na parte das costas, você já pode fazer a separação. Para o tamanho M, 96 centímetros de busto, mais 4 ou 5 centímetros de folga, a partir de 194 pontos, somando entre frente e costas, você pode fazer a separação. Para o tamanho G, 104 centímetros de circunferência de busto, mais os 4 a 5 centímetros de folga, a partir de 194 pontos entre frente e costas, ou 97 pontos nas costas, a partir dessa quantidade de pontos já pode fazer a separação. Para o tamanho GG, 112 centímetros de circunferência de busto, mais 4 centímetros de folga, que dá em torno de 116, 117, a partir de 208 pontos, somando frente e costas, ou 104 pontos de costas, pode fazer a separação. E para o tamanho extra GG, 124 centímetros de busto, mais uns 4 centímetros a 5, dá 128, 129 centímetros de circunferência, a partir de 230 pontos, somando frente e costas, ou 115, se contar só as costas. A partir dessa quantidade de pontos, pode fazer a separação. Nessa quantidade de pontos, quando eu falei total, falei frente e costas. Eu não tô contando os braços, tá? Então, a partir dessa quantidade de pontos, aí você já tem um norte para fazer a separação. E antes de separar, eu quero comentar a respeito do decote. O tamanho PP iniciou os aumentos, parte do decote, a partir da primeira carreira de aumento. Então, o tamanho PP, quando for dividir a peça, já vai ter unido a parte da frente. Para o tamanho G, para o tamanho GG e para o tamanho extra GG vai acontecer a mesma coisa. Quando você separar a tua blusa, essa parte já vai estar unida. Agora, para o tamanho
P e para o tamanho M, são esses dois tamanhos aqui, de acordo com os meus cálculos, claro, se você seguir a minha receita, você vai separar os braços, mas ainda vai ser preciso fazer algumas carreiras para conseguir atingir a quantidade de pontos frente e costas a mesma. Por quê? Vou dar o exemplo do meu tamanho, que é o P. Eu tô com 84 pontos na parte das costas e eu tô com 76 pontos na parte da frente, então eu tenho que fazer ainda 8 pontos. Ou seja, 8 carreiras, porque eu aumento sempre na carreira do lado direito. Então, eu tenho que fazer ainda 8 carreiras depois de separar o raglan, depois de separar a blusa, para conseguir unir. Só nesses dois tamanhos que vai ser preciso primeiro separar e depois juntar a frente. Os outros tamanhos, quando você for fazer essa separação, já vai estar unida. Vou mostrar os dois processos nesse vídeo, tanto a união quanto a separação. Para o tamanho P e para o tamanho M, vai acontecer antes a separação dos braços. E para os demais tamanhos, você vai unir antes de separar os braços, mas o jeito de fazer é o mesmo. Para o tamanho P, eu vou continuar fazendo separado mais 8 carreiras para conseguir atingir a mesma quantidade de pontos na frente e nas costas. O tamanho M vai ser mais 2 carreiras somente. E não se preocupem que não vai ficar um decote muito aberto, porque depois isso aí vai ser trabalhado com o acabamento. Então, você vai deixar na profundidade que você quiser. Então, são essas informações e agora eu vou fazer a separação. Eu estou do lado direito do trabalho. Como o meu tamanho vai continuar tendo aumentos aqui na frente, já vou fazer um aumento. Os pontinhos guias, eu vou deixar para o corpo. Então, depois que eu fizer os pontos guias, aí eu vou deixar os braços em espera. Os pontinhos guias, tanto um lado quanto do outro, vai ficar no corpo. Cheguei no marcador, esses pontos aqui, que são os pontos em tricô, eles vão ficar pertinentes ao corpo. Eu já vou fechar com o terminal e deixar esse braço em espera e depois eu retomo quando terminar o corpo. E agora, vou unir a parte da frente com as costas. E aqui, para unir, eu vou fazer um pontinho, esse pontinho aqui, ó, em meia, que eu já vou transformar esses pontos, e eu vou passar o anterior por cima. E aqui eu já transformo esse outro pontinho em meia também, que eu não vou mais ter pontos em tricô. E agora, eu vou fazer até chegar no outro braço. E no outro braço, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tricotei toda a parte das costas e cheguei no outro marcador. Já vou fazer esse pontinho em meia para transformar. Esse também já vou fazer em meia. E vou colocar todos esses pontos pertinentes ao braço, uma agulha de espera.
Já vou colocar no terminal para deixar isolado esses pontinhos e continuar trabalhando a parte da frente. E vou unir da mesma forma, fazendo um mate simples. Vou fazer o próximo ponto e passar esse anterior por cima. Faço um pontinho e passo esse anterior por cima. Esse eu já transformo em meia também. E agora é só fazer até o final da carreira e vou fazer o meu aumento aqui no finalzinho. Ó, aqui eu continuo fazendo aumento. E agora eu vou pro lado avesso, porque a minha peça ainda está aberta. Fiz mais algumas carreiras e agora eu vou unir as duas frentes e vou começar a trabalhar somente no circular. Esse esquema que eu fiz pro tamanho P, pro tamanho M, de manter ele aberto e fazer mais um pouquinho de profundidade do decote para conseguir atingir a quantidade de pontos igual na frente das costas, é opcional, tá? Não tem problema se ficar uma diferença de 4 pontos para frente e para as costas, não tem problema nenhum. Aqui é porque eu quis um decote um pouco mais profundo, até uns 8 pontos de diferença entre frente e costas não vai alterar o teu projeto. Então, agora vamos lá que eu vou juntar a parte da frente com a parte das costas. E aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nas laterais. Eu vou fazer um pontinho em meia e vou passar o ponto anterior por cima. Assim. Aí eu vou dar uma puxadinha aqui nos fios. E eu já vou voltar esse ponto pra cá, só pra colocar o marcador aqui, pra indicar que aqui é o início, esse é o meu primeiro ponto, ó. É o início da minha carreira. E agora é só seguir trabalhando no circular até atingir o comprimento desejado. Eu vou fazer mais algumas carreiras até a troca de cor e eu volto para mostrar como que eu faço a troca de cor no circular. Fiz a sequência da cor laranja e agora eu vou voltar a trabalhar com a cor porcelana e eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para não ficar aquele degrauzinho na troca de cores. Eu já iniciei minha carreira. E o primeiro detalhe vai ser o seguinte, aqui é o marcador inicial, eu inicio a minha carreira aqui, mas eu vou trocar a cor bem na lateral. Eu vou deixar essa troca na lateral para esconder mesmo. Então, já coloquei um marcadorzinho aqui, ó, e aí sempre que eu chegar nesse marcador, nas trocas de cores, eu vou fazer aquele truquezinho que logo eu vou mostrar para vocês. Vou começar a trabalhar com o fio porcelana. Esse primeiro pontinho vai ficar solto, é normal, vai ficar mais soltinho, mas depois a gente ajusta. Quando eu chegar novamente aqui nessa parte, eu retorno para mostrar o truquezinho que eu faço para evitar que fique degrau. Agora que vem o segredinho para não ficar degrau. Estou completando a minha carreira no fio porcelana, ó. Passei pelo início da carreira, que é aqui que eu inicio carreira nova, mas a mudança vai ser aqui na lateral. Esse laranja tá frouxinho, mas é só dar uma ajustadinha nos fios. Transformei todos em porcelana. Aí eu dou uma puxadinha, depois isso se ajeita. E agora, já vou passar o meu marcador, eu vou deixar esse marcador aqui, porque sempre que eu for fazer troca de cor, eu vou concentrar nesse lugar.
Vou pegar essa perninha do ponto, ó, laranja da carreira anterior e eu vou colocar pra agulha. Eu vou fazer esse primeiro ponto, que já é porcelana, com a perninha do ponto laranja da carreira anterior. E aqui você dá a puxadinha, dá uma ajustada, porque o fio tá solto ainda, depois a gente vai aprender. Ó, vou fazer os dois pontinhos, vou fazer os juntos, a laçada que eu peguei e o ponto. Aí, é só dar uma ajustada aqui atrás. As primeiras carreiras pode ser que fique um pouquinho soltinho. E seguir fazendo. Ele vai ficar bem parelhinho. Aqui, ó, não vai ficar degrau. Ó. Fica bem niveladinho, ó. Concentra a troca de cor numa lateral, porque por mais que não dê pra perceber, é melhor deixar na lateral do que na frente. Marca um pontinho para que ali nesse lugar você concentre as trocas de cores. E vou fazer por algumas carreiras, agora sim, até chegar na barra. Quando chegar na barra, eu retorno pra gente iniciar essa barrinha junto.